E o Corinthians acaba de fechar sua sexta contratação para a temporada de 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores desse acordo com o rival. Bora falar também sobre o West Ham e Paquetá. O clube inglês recusou a última proposta feita pelo Flamengo. O rubro-negro vai precisar gastar mais dinheiro para ter seu camisa 10. Quero falar também sobre o São Paulo. O futuro do tricolor parece estar em Cotia. E eu vou trazer uma série de bastidores do time finalista da Copa São Paulo de Juniores. Para completar, Palmeiras ficou perto de contratar Danilo, que pertence ao Botafogo. Quero te falar se o São Paulo corre algum risco de demissão em caso de derrota para o Cruzeiro no Clássico do domingo. Para completar, falar sobre o Cruzeiro recusando quase 400 milhões de reais em propostas. Tem novidades sobre o Santos, futuro do Casemiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das informações, bora brincar com o palpitão do Nicola. Nessa sexta-feira, vou na vitória da Inter de Milão contra o Pisa, na vitória do PSG contra o Auxerre e na vitória ou do empate, ou no empate do Trabzonspor contra o Kasimpasa. Se esses três resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 1,82. A melhor notícia vem agora para você fazer sua fezinha comigo, sem ter que procurar jogo nenhum. Basta clicar no link que está no comentário fixo. Clica lá, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete com os 3 jogos que eu citei já aparecem. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Brenner desembarcou no Rio de Janeiro nessa sexta-feira para se apresentar ao Vasco e ele admitiu que o acordo foi fechado com o Cruz Maltino graças à insistência de Fernando Diniz, que ligava quase todo dia para ele. Já o Coritiba quer contratar Keno, que negocia sua saída de forma amigável do Fluminense. Os muros do CT do Botafogo foram pichados. O protesto é contra John Textor, entre outras coisas. A gente pôde ler: John Ladrão, sai do Botafogo, 171 safado, fora Textor, França não te quer, Brasil também não. E você o que pensa sobre esses protestos contra John Textor? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Quero te contar que Casemiro já tem proposta oficial para o segundo semestre. Nessa semana ele anunciou que não fica no Manchester United, o contrato dele com o clube inglês se encerra em 30 de junho. Nessa semana também o Casemiro foi apresentado a um projeto super importante de um clube da Major League Soccer. Oferta pesada nas mãos do Casemiro. O Casemiro não assinou, disse que pensaria. Ele quer entender se vai receber propostas da Europa antes de tomar essa decisão por rumar para os Estados Unidos. Ele gosta da ideia de atuar na Major League Soccer, já foi aconselhado por alguns amigos que fizeram esse mesmo caminho. Importante registrar que na Inglaterra o Casemiro tem o terceiro maior salário da Premier League, 10 milhões e 800 mil reais por mês. E para a Arábia Saudita era uma possibilidade em outros tempos, isso acabou perdendo um pouco de força. Casemiro já foi especulado por clubes brasileiros, chegaram a falar dele no Palmeiras, chegaram a falar dele no Flamengo, mas nesse momento o volante da seleção brasileira pensa em seguir atuando no exterior. Bora falar agora sobre o Santos, que perdeu 4 patrocínios de 2025 para 2026. Prejuízo estimado em 80 milhões de reais caso o clube não consiga repor as saídas da 7K, da Avan, da Viva Sorte e da Next 10. A situação que mais preocupa é a do patrocínio Master. A 7K, que era a patrocinadora Master, decidiu não renovar o contrato. O Santos tinha a convicção de que com a renovação do contrato do Neymar e a contratação do Gabigol teria enorme facilidade em encontrar patrocínios no mercado. Não aconteceu. A verdade é que as bets têm reformulado seu investimento e estão gastando menos com clubes de futebol. Hoje, o Santos tem aberto espaço no peito, nas costas, na barra frontal e no calção traseiro. Sem esses 80 milhões de reais, a situação financeira que já era complicada em 2025 pode se tornar muito ruim em 2026. Bora de informação legal no Cruzeiro. 18 de dezembro de 2021 marcou a compra do Ronaldo Fenômeno junto à SAF do Cruzeiro.
com a promessa na oportunidade de um investimento de 400 milhões de reais. Ronaldo acabou vendendo anos depois o Cruzeiro para o Pedrinho Lourenço, sem que nem tivesse investido esses 400 milhões de reais. Para você entender como o Cruzeiro mudou de tamanho, em 2026, com apenas alguns dias do mês de janeiro, o Cruzeiro já recusou propostas por 4 jogadores que lhe garantiriam quase os mesmos 400 milhões de reais de outrora. Foram 385 milhões de reais recusados, 186 milhões com Caio Jorge, e olha que eu nem estou incluindo o valor que o Flamengo pretendia colocar com a inclusão do Cebolinha no negócio. Outros 81 milhões de reais com o Cauã Prats, oferta do Borussia Dortmund de 13 milhões de euros. Mais 56 milhões de reais do Kaique, como acaba de ter sua segunda proposta, agora de 9 milhões de euros, recusada. Teve ainda aquela negociação com o Jonathan Jesus. O Cruzeiro abriu mão de negociar o Jonathan Jesus com o Zenit por 10 milhões de euros, porque o Tite entende que esse atleta vai render ainda mais dinheiro no futuro. Queria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre essas 4 negociações que não aconteceram por decisão do dono da SAF do Cruzeiro e para dizer também como é que você vê o Cruzeiro hoje inserido no futebol brasileiro. Beleza? Jorge Sampaoli pode ser demitido do Atlético em caso de derrota no clássico de domingo contra o Cruzeiro, partida marcada para a Arena MRV, e o início do Atlético é bem decepcionante. São 4 partidas no Campeonato Mineiro e 4 empates. Risco real de não classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual, o que seria uma grande vergonha. Associada ou piorada por conta do vice-campeonato da Sul-Americana do ano passado, o torcedor do Galo não gostou e ainda não assimilou aquela frustração com a perda do título para um Lanús muito inferior ao Atlético. Pois bem, a chance de o Sampaoli ser demitido no domingo é mínima. Consultei uma fonte do Galo antes de gravar esse vídeo e essa pessoa disse que nem se discute tal possibilidade, até porque todo o planejamento do Atlético para 2026 foi montado em cima do técnico argentino. Contratações como, por exemplo, de Renan Lodge, Cassierra, Minda, Preciado, Vitor Hugo e Maicon tiveram o aval do treinador. Em alguns desses casos, mais do que o aval, foi a pedido, foi uma exigência de Jorge Sampaoli. Só não vou dizer que a chance dele cair é nenhuma, porque se leva uma goleada histórica de 6-0, 7-1 ou algo do gênero dentro de casa, pode se tornar uma situação insustentável. Mas não há nenhuma intenção no Atlético em mudar o comando. Apesar desse início frustrante, o Atlético precisa vencer para não correr risco de ficar de fora da fase de mata-mata em pleno campeonato estadual. Você sabia que o volante Danilo, revelado pelo Palmeiras e hoje no Botafogo, quase virou reforço alviverde nessa semana? Meu amigo Benjamin Bach trouxe essa informação, consegui confirmar e vou contar mais alguns detalhes. Na semana passada, representantes do atleta procuraram dirigentes do Palmeiras para informar que o Botafogo tinha 3 meses de direitos de imagem e fundo de garantia atrasados. Isso permitiria ao Danilo que fosse à justiça para quebrar o contrato e se mudar sem custos para o Verdão. Antes de procurar a justiça, os representantes do Danilo queriam saber se o Palmeiras tinha o desejo de contratá-lo. Pois bem, enquanto o Palmeiras discutia essa possibilidade, o Botafogo se apressou para pagar parte do fundo de garantia e dos direitos de imagem atrasados, impedindo que o Danilo conseguisse, via justiça, a quebra do contrato. Ou seja, o Botafogo se livrou, por muito pouco, de perder um jogador que vai custar 22 milhões de euros. Esse foi o valor acertado entre John Textor e representantes do Nottingham Forest. Para o Palmeiras, negociação super interessante, o jogador chegaria de graça, excelente atleta, muito bom caráter, ótima capacidade física. No final das contas, ele permanece no Botafogo. O Palmeiras não tem nenhuma intenção de comprar o Danilo do Botafogo, até porque o Botafogo vai precisar vender esse jogador por muitos milhões de euros em meio à crise astronômica pela qual passa. Contei para vocês que é possível, inclusive, que o Botafogo não consiga registrar os atletas já contratados por conta do transfer ban. John Textor passa por enormes problemas financeiros no Brasil e no exterior. Hora de falar sobre o São Paulo. O futuro do tricolor parece estar em Cotia. Na noite dessa quinta-feira, a vitória por 4-1 contra o Ibrachina e a classificação para a final da Copa São Paulo de Juniores. A decisão acontece no domingo, possivelmente no Morumbi, com o Cruzeiro.
registrar que o São Paulo da Copinha tem 7 vitórias e um empate, o único jogo em que ele não venceu, empatou com o Red Bull Bragantino e garantiu a classificação nos pênaltis. Na fase de mata-mata, ótimos resultados, 4-1 no Ibrachina, 3-1 no Botafogo, 5-1 no Operário e 2-0 na Lusa. São Paulo que tenta o bicampeonato na Copa São Paulo e que conseguiu se transformar na base. Você vai lembrar que em 2024, São Paulo chegou a ser lanterna no Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi quando o Douglas Schwartzman, que acabava de ser empossado como diretor, resolveu mudar tudo. Ele trocou departamento de captação, fisiologia, preparação física, coordenação e medicina. A partir daí, e com a contratação de vários reforços, o São Paulo se transformou, vencendo Campeonato Nacional, vencendo a Copa São Paulo do ano passado e finalista agora. Entre os reforços contratados no ano passado, que tem tido destaque na Copinha, Lucian, Jorginey, Matheus Ferreira, Isaac, o Gustavo Miranda, o Menezes. Esses são só alguns dos atletas, tá? São Paulo que já tem também como reforços garantidos para pós-copinha o Luiz Fernando e o Antony, jogadores do Ibrachina. O que você pensa sobre as categorias de base do São Paulo? Qual jogador você mais gostou e entende que já pode ser encaixado no time principal? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Vale a lembrança de que Luca e Pedro Ferreira já têm atuado no time de cima e estiveram jogando contra a Portuguesa na última quarta-feira. Quero te contar que o West Ham recusou a mais nova oferta do Flamengo por Paquetá. A proposta do Fly era de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Estamos falando de 220 milhões em dinheiro, mais 32 milhões em bônus, ou 252 milhões de reais. O West Ham pede 45 milhões de euros, ou 284 milhões de reais, e ainda insiste em ficar com o Paquetá até junho. A tendência é que o Flamengo precise subir essa proposta e que o West Ham acabe por ceder, liberando o Paquetá ainda nessa janela de transferências. O técnico Nuno Espírito Santo foi perguntado se o Paquetá jogaria nesse sábado contra o Sunderland, abre aspas para o técnico português, o Lucas não será relacionado para esse jogo. Nós temos de lidar com a situação dia a dia e tentar encontrar uma solução. Espero que o Lucas e o clube possam achar essa solução para que possamos seguir adiante. O West Ham tem pressa para acertar essa venda, até porque vai ter poucos dias até 31 de janeiro, 1º de fevereiro, quando se encerra a janela da Inglaterra, para encontrar um substituto, mas os caras têm batido o pé e não querem vender por menos do que 45 milhões de euros. Não me canso de lembrar daquela declaração do BAP, dizendo que agora o Flamengo tem 1 bilhão de reais para gastar em reforços. Isso certamente chegou na Inglaterra e está sendo usado contra o rubro-negro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Dá para dizer que o Timão já tem o 6º reforço fechado para 2026. Nas últimas horas, Corinthians e São Paulo fecharam um empréstimo até dezembro do volante Alisson. Empréstimo que vai custar 1 milhão de reais à vista e mais 500 mil reais parcelados ao longo da temporada. Dá para contar também que existe uma cláusula que pode assegurar mais 1,5 milhão de reais ao São Paulo. Isso vai acontecer se o Alisson disputar pelo menos 25 partidas com no mínimo 45 minutos dentro de campo. O Dorival Júnior está tão ansioso em contar com o Alisson que na entrevista coletiva, depois do empate 1-1 contra o Santos, na Vila Belmiro, o Dorival chegou a meio que escalar o Alisson. Depois ele percebeu que talvez estivesse se precipitando e tentou voltar atrás. O Alisson vinha treinando separado do restante do elenco, aguardando por essa negociação com o Timão. Acordo fechado, 6º reforço da temporada. Antes o Corinthians já havia contratado o goleiro João Ricardo, o lateral direito Pedro Milans, o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira e o atacante Caio César. Por falar no Caio, contar que o Al Hilal pediu que ele fizesse mais 2 jogos antes de se mudar para o Brasil por empréstimo. Ele disputou um jogo nessa sexta-feira, faz outro jogo nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Parque São Jorge para se apresentar ao Timão. Próximo alvo, Júnior Santos. Tenho contado para vocês que Corinthians e Atlético avançam para a tratativa de empréstimo desse atleta até dezembro. Tá curtindo os reforços do Corinthians? Use o espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau.